Nós sempre deixamos muito claro, vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show sabem disso, qual era o nosso curso de ação. E esse curso envolvia e planejava sanções de vistos aos ministros, praticamente todos, ao Paulo Gonet e a outros, e a sanção pela lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Já as tarifas foram um curso, como eu disse inúmeras vezes, em inúmeras participações, um curso decidido pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E seria, ora, um absurdo completo da nossa parte não agradecer ao Trump por tudo que ele fez. O que o Trump fez pelo Brasil, eu acho que não me lembro de outro presidente na história que tenha feito algo assim. E sobre esse assunto ele mandou carta, ele tirou visto, ele colocou tarifa, sancionou o Moraes, resolveu brigar com unhas e dentes pelo Brasil. Então, vocês imaginam como seria, e como foi de algumas pessoas, por parte de algumas pessoas, uma coisa absolutamente despropositada fazer qualquer reclamação contra o Trump a esse respeito. Inclusive esse deputado bobalhão do PL, que vai acabar sendo expulso pelo partido. Então, o sujeito faz, é uma coisa meio de educação, né? Dá vontade, deu vontade para pegar algumas pessoas, inclusive políticos do PL, que foram lá e quiseram protestar quando o Trump colocou a tarifa, e falar assim: vem cá, tua mãe não te deu educação, não, meu filho? A pessoa faz um puta gesto em seu favor e você vai fazer reclamação? Você vai reclamar? Ora, não, muito pelo contrário. Em primeiro lugar, certamente o Trump viu coisa que nós, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, não tínhamos visto. Porque, afinal, esse cara é o presidente dos Estados Unidos. O Eduardo é um deputado importante e eu sou um pobre de um coitado jornalista. Então tem que ter respeito do Trump ter visto coisas que realmente nós não tínhamos visto. Um rumo de ação que se mostrou melhor e mais eficiente do que o que a gente tinha proposto. As tarifas têm sido, sim, um instrumento muito importante de pressão e negociação nos bastidores, eu garanto aos senhores. Sacudiu o Brasil. Então, em primeiro lugar, nós entendemos isso. Mas nós entendemos também que o melhor caminho era o caminho da conversa de bastidores e de utilizar o acesso que nós temos, se não para eliminar as tarifas completamente, né? Afinal, mais da metade das exportações brasileiras ainda continuam com a tarifa de 50%, mas para explicar que para certos setores, talvez essa não fosse a melhor abordagem. Com isso, a ideia foi retomar um pouco do nosso curso original de focar as ações no Alexandre, pelo menos por enquanto, e nos seus aliados. E assim, nós conseguimos o que queríamos. A Casa Branca nos atendeu na questão das sanções dos vistos a leva inicial de apoiadores do Alexandre de Moraes, algo que pode e deve ainda ser ampliado para outras pessoas e os seus familiares. Então, sanções de vistos amplas. E nós tivemos também a sanção Magnitsky, óbvio, efetivamente contra o Alexandre. E já falei por que inicialmente é melhor que seja contra o Alexandre apenas. Inicialmente. E com essas conversas de bastidores e com essas concessões, nós fomos infinitamente mais eficientes do que as conversas desastradas de Geraldo Alckmin nos bastidores. Aí a mulher vai lá e tira uma foto com o cara, agradece a um adversário do Trump e um senador do grupo político que tentou fazer de tudo para perseguir o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro que fez dessa senhora ministra. Ministra, e lidera o seu grupo político. Esse senador é do grupo que foi fundamental, apoiador do governo Biden, do grupo que foi fundamental para que o Brasil chegasse ao estado atual, do grupo que roubou a eleição do Bolsonaro em 2022. E está lá a senadora Tereza Cristina agradecendo ao próprio Carrasco e achando que isso vai ajudar o Brasil a negociar a tarifa. E não tem como uma pessoa ser tão perdida assim. Uma pessoa dessa não tem a menor condição de ocupar sequer a posição de senadora.
E uma vez sendo senadora, fique longe das questões internacionais, porque não conhece nada sobre esse assunto. Volto a dizer, não necessariamente uma pessoa, mas uma lambança terrível. Lambança dela, lambança do Geraldo Alckmin. Aí a gente vai lá, as viagens estão aí, catalogadas, vamos lá, fazemos reunião, em vez de esculhambar o Trump publicamente, vamos ali, conversamos. Chavequinho ali na orelha, poxa, setor aqui, ó, pô, isso aqui é estratégico para os Estados Unidos. Com muito carinho, assim, atendemos dezenas de empresários que nos procuraram, dezenas de empresários que nos procuraram, dezenas, deputados do PL que foram lá, agora mesmo um deputado veio aqui, setor, não sei se ele quer que diga o nome, mas veio aqui, mandou mensagem, poxa, estamos preocupados com o setor do sal no Rio Grande do Norte, o deputado do PL do Rio Grande do Norte. Tá bom, vamos endereçar, vamos avaliar. O senador Rogério Marinho foi um que falou muito sobre a questão do suco, foi lá, falou conosco, levamos em consideração. Outros setores, conversamos, expusemos a importância de uma abordagem mais cirúrgica e precisa dentro da Casa Branca e fomos atendidos em tudo que pedimos. 100% do que a gente pediu foi atendido. Isso, e a gente só tem a agradecer. Sem visita atrapalhada, né? Nós fomos atendidos na semana retrasada nas sanções de visto contra os ministros supremos, do Paulo Gonet, dos familiares todos. Depois veio a Lei Magnitsky e junto o novo anúncio sobre a isenção de tarifas para essa série de produtos e com uma ordem executiva que declara emergência econômica e deixa clara, para não ter dúvida, a ordem executiva tem o nome envolvendo a situação da democracia brasileira. E resolveu dois problemas. Liberou certos setores produtivos da economia, que nós não queremos que sofra, embora eu já tenha deixado claro que, se tiver que sofrer, a minha prioridade são as liberdades das pessoas do que os setores econômicos, mas nós não queremos que os setores produtivos sofram. Os empresários brasileiros são heróicos, mas deixou clara também a razão das tarifas. E o que me vem o jornalista me perguntar, meu Deus? O governo Lula, o que vem dizer? O STF, meu Deus, as questões do BRICS, as questões econômicas. O responsável é o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo. Ora, por nós queremos o melhor para o Brasil. E nós queremos o melhor para o Brasil, em primeiro lugar para as liberdades, mas o quanto pudermos preservar a economia brasileira, vamos brigar por isso. Mas eu repito, enquanto isso for possível, porque o principal interesse do Brasil não pode ser única e exclusivamente o interesse econômico. O lucro das empresas não é mais importante do que o direito à liberdade de expressão de todos os brasileiros. O lucro da Citrosuco não é mais importante do que a liberdade da Débora. O lucro da Embraer não é mais importante do que a vida do Clezão. Hierarquia. Hierarquia. Ordem, prioridade nas coisas. Mas, em resumo, eu acho que foi uma grande vitória. Acho que o dia de ontem foi histórico, nós temos sim que comemorar. Nós continuamos conversando com diversos empresários, ontem muitos deles muito felizes. O governador Tarcísio ontem estava bastante feliz. E eu já havia dito aqui que meu telefone está à disposição do empresariado brasileiro e que Eduardo Bolsonaro e eu temos conversado com muita gente, apontado os caminhos. Eu mesmo sou empresário, minha origem é empresarial. Eu até hoje continuo atuando em empresas aqui nos Estados Unidos, então eu sei o que é tocar um negócio, eu sei o que é se preocupar com funcionário, com cadeia produtiva, com imposto, com dor de cabeça. Eu sei que ser empresário é ser resolvedor de problema. Eu já tive empresa em ramo de entretenimento, construção civil, varejo, comércio online, tudo que vocês podem imaginar. Então, eu entendo a dor de vocês. Agora, o empresariado e as instituições brasileiras têm um fôlego adicional para fazer com que as coisas andem. E essa questão vai ser resolvida só com a anistia ampla, geral e restrita como condição necessária. E a posterior responsabilização do Alexandre de Moraes.
caso essas instituições, e nós vamos falar aqui ainda sobre Mota, o Columbre, mas caso essas instituições não reajam, queridos, a floresta vai queimar e a culpa está na mão dos omissos. Eu espero que isso tenha sido uma chamada despertadora aos senhores. Uma chamada despertadora. Porque corre o risco dessas isenções caírem a qualquer momento e das tarifas serem 100% e de problemas no setor bancário, dos quais a gente vai falar aqui. Não adianta enfiar a cabeça no buraco e tocar a própria vida ou a própria empresa. Neste momento, os senhores todos têm que ser brasileiros antes de serem empresários. Não adianta. Sua empresa não vai dar lucro, você não vai ficar feliz, prosperando e o brasileiro ferrado. Isso aí não tem, é uma questão de tempo. Então, eu espero que essa seja uma chamada despertadora, como eu disse.